Olá, amigos da PAN TV, eu sou Valneide Souza Rosa e no programa de hoje nós vamos saber o que está acontecendo com o rio Bento Gomes. Você sabe que há meses o rio Bento Gomes, em mais um ano consecutivo, praticamente secou. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui na programação da PAN TV. Apesar da chegada das chuvas, os moradores de Poconé, em sua boa parte, continuam com problemas no abastecimento de água. Autoridades políticas e eletivas já se manifestaram preocupadas com a situação do rio Bento Gomes. O rio Bento Gomes é uma das principais fontes de abastecimento de água para os munícipes. A seca nesse rio é reincidente, acontecendo efetivamente em 2007, 2012 e a partir de 2017, reiteradas vezes em praticamente todos os anos durante o período de estiagem. As águas do rio Bento Gomes estão minguando a cada ano e ainda verifica-se que os nossos lagos e tanques, entre outros córregos, afluentes, estão secos e sujos, com o risco de percas ambientais, turísticas, sociais e econômicas em Poconé. O desastre ambiental tornou-se um problema que se intensifica a cada ano com mais violência, sendo que um dos principais resultados é a redução de água potável disponível para o consumo humano. Diante desse problema, o que fazer, tendo em vista que o rio Bento Gomes secou? E nossa equipe está nesse momento logo abaixo da ponte que cruza onde seria o rio Bento Gomes. Quem vai falar sobre o assunto, sobre essa realidade específica para Poconé e analisar os quesitos ambientais, é a secretária municipal de Meio Ambiente, senhora Daniele Assis. Daniele, como secretária, qual que é o posicionamento por parte do poder público? Bom dia a todos. Justamente a seca no rio Bento Gomes. O poder público não preocupa somente com a seca do rio Bento Gomes, mas sim com a seca em toda a extensão do município. E nós vivenciamos no último ano um fenômeno chamado El Niño. E foi isso que acelerou, alavancou ainda mais a questão da baixa dos níveis aqui do rio Bento Gomes. Um leito de rio que tem ao longo de todo ele partes mais rasas e partes mais fundas. E essas partes mais fundas são aonde tem água hoje. Passamos por um período crítico. Os incêndios florestais mesmo, nós tivemos já no período de outubro, de novembro, que já era um período que já era para estar chegando as primeiras chuvas e não chegaram. A questão das ondas de calor favoreceu a evaporação ainda maior, o que fez com que secasse ainda mais os rios. Recebemos inúmeras denúncias nos últimos dias, através de WhatsApp, através de repórteres, de jornais, através de autoridades, nos passando a respeito de possíveis captação irregular no rio Bento Gomes. Nós queremos dizer que desde 2020, nós estamos vivenciando essa questão dessas denúncias. Em 2021, em janeiro de 2021, junto com o CIOPAER, SEMA, DEMA, foi feita uma grande operação ao longo do rio Bento Gomes, em toda a sua extensão, inicialmente por ar, posteriormente por terra, em pontos estratégicos, para poder entender o que acontecia no rio Bento Gomes e se havia uma captação indevida. Não foi constatado nenhuma captação indevida. Nós estamos falando de um período de seca extrema mesmo, estiagem severa, em que todo o bioma pantanal vem sofrendo com isso. Não só o rio Bento Gomes, mas toda o território do município de Poconé, o território dos municípios vizinhos, seja de Livramento, seja de Barão de Melgaço, Santo Antônio, Cáceres, todo mundo está vivenciando a mesma realidade.
A grande preocupação desse rio é porque é a principal fonte de captação para a área urbana do nosso município, de abastecimento. Então, já se tem pensado outras alternativas, sabemos que será necessário, e para isso estão sendo feitos estudos justamente para determinação de qual alternativa para a segurança hídrica para o abastecimento da área urbana do nosso município. Você falou quanto secretária, mas eu gostaria de questionar a cidadã poconiana, que é herdeira do Pantanal, neta de pantaneiro. O que você falou como secretária, a gente consegue observar, é que alguns bolsões de água são formados na extensão do rio. A exemplo do que está lá ao fundo com você. Isso, obviamente, acontece em toda a extensão. É disso que você está falando, até porque no início do Bento Gomes tem a estrutura de uma grande baía. Enquanto não encher esses bolsões, a água não desce. É isso? Isso, Valnei. O que nós estamos falando de estiagem, diminuição de água. Diminuição de água não só na superfície, também falamos de diminuição de água no subsolo. Então, até que se sature o subsolo, daí haverá escoamento superficial, que é a água escorrendo por cima da superfície. E daí, após tudo isso, nós temos também a questão da formação do fundo do leito do Rio Bento Gomes. Como você falou, é um leito totalmente que tem vários reservatórios naturais que a gente fala. Partes rasas, partes fundas. Essas partes fundas, elas armazenam a água e só quando ela atinge o nível, daí que ela vai partir para outra. Mas a gente imagina toda a extensão, desde lá da região de Livramento, da fazenda de cima, vem acontecendo isso. Então, para que a água chegue, para haver escoamento aqui na ponte da rodovia Poconé-Porto Cercado, ela demora um tempo. E vamos falar que a gente está só no início do período chuvoso. Então, estamos com alta temperatura, evaporação elevada, subsolo com falta de saturação, ele precisa ser saturado. Na questão da água, precisa encharcar o subsolo primeiro, para daí a água começar a escorrer. Então, nós temos tudo isso a nosso desfavor. E só depois que acontecer a melhora na temperatura, o aumento da umidade do ar, as chuvas mais acentuadas, que a gente vai ver o escoamento aqui no Rio Bento Gomes. Fala um pouco sobre os afluentes. O que pretende ser feito? Há uma necessidade de plantio de árvores às margens, há necessidade de preocupação com as cabeceiras, por exemplo, lá do Piranema. O que você tem a dizer sobre isso? Ou, para registrar para a equipe que está, para as pessoas que estão nos assistindo, você tem formação e você pode falar com capacidade sobre isso. Sim, Valnei, eu tenho formação em Engenharia Sanitária e Ambiental pela UFMT e no momento estou fazendo mestrado em Recursos Hídricos por um programa da Universidade Estadual de São Paulo, pela Unemat aqui do estado. E é justamente me deu essa vontade, esse interesse de fazer, justamente por ver o que está acontecendo no nosso município, querer ajudar, porém a gente precisa ter contexto, precisa ter conteúdo, conhecimento de causa para poder alavancar toda uma situação. E o que acontece no Rio Bento Gomes? Muito se fala sobre o Rio Bento Gomes, porém quando a gente vai procurar, quando a gente fala em rio, a gente tem que pensar em toda a área de contribuição desse rio, não só do leito. E daí, a gente não tem a delimitação da bacia do Rio Bento Gomes. Então, a delimitação da bacia é justamente a região que vai contribuir com águas para o Rio Bento Gomes. E justamente por ela contribuir com águas, dependendo do seu uso, ela vai aumentar ou diminuir a água que está no rio. Então, para isso, precisa ter conhecimento de causa, precisa ter levantamentos. Então, o que está sendo feito agora? A delimitação da bacia do Rio Bento Gomes. Certinho, vamos conhecer todas as suas nascentes. Conhecer, porque além do Rio Bento Gomes, ele tem suas nascentes lá em cima, na região da fazenda de cima, a gente tem seus principais contribuintes, que é o Rio Piranema, que é o Teresa Botas, que drena a cidade de Poconé, que deságua no Piranema e vem para o Rio Bento Gomes. Nós temos o córrego lá em Livramento, que também deságua no Bento Gomes. Então são os dois principais afluentes do Bento Gomes nessa região, na parte de cima. A gente fala no Alto Bento Gomes. Então
Nós precisamos conhecer tudo isso. E daí, então, a partir do momento que a gente conhecer os usos, a gente vai poder dar alguma contribuição do que pode ser feito, o que deve ser feito nas nascentes, ao longo do curso, o que deve se mudar, o que deve se melhorar, o que deve se extinguir. Tudo isso a gente precisa ter conhecimento de causa, fazer levantamento, conhecer todas as particularidades. Mas lembrando que nós estamos falando de Pantanal. E todo o Pantanal está, nos últimos anos, perdeu massa d'água, que é a quantidade de água disponível. Porque nós estamos tendo a mesma quantidade de chuvas, porém em menos dias no ano. Então, aumenta mais o escoamento, ela vai mais rápido, vaza, do que ela fica no nosso território. Que antes as chuvas começavam em outubro, daí novembro, e elas iam até no início de abril. Hoje não, as chuvas começam em dezembro e acabam em março. Então, é sobre isso que eu estou falando. As mesmas quantidades de água têm ocorrido, porém, ela vaza muito mais rápido, não permanecendo no solo. Enquanto isso, você falou sobre o poder público, você falou sobre a parte técnica. O que a sociedade pode esperar então? Porque entendemos que o poder público está fazendo os estudos necessários. Após estudo, supostamente vamos precisar de investimentos estaduais ou federais. Mas o que a sociedade pode fazer até então? Valnei, a gente precisa fazer o dever de casa. E é igual eu falo, eu como ser humano, neste momento falando. A gente precisa... A minha ação não vai ajudar? Claro que vai. Nós temos que ver que a gente tem muito desperdício de água nas casas ainda. A gente tem muito questão de não aproveitar a água da chuva que cai no telhado. Vamos usar cisternas, vamos usar meios de reciclar a água, reaproveitar as águas que a gente tem. Você lavou a roupa? Lava a calçada com essa água, não precisa utilizar a água que vem do abastecimento, a água tratada para lavar a calçada. Então, tudo isso são medidas que a gente pode tomar. A gente pode cuidar de vegetação na nossa casa. Poucas casas, a diminuição de árvores nas casas está tendo muito. A gente precisa disso. Isso tudo é questão de conforto térmico. O que é? Quando gera o conforto térmico, quer dizer que diminui a temperatura. A gente possibilitando diminuição da temperatura, a gente aumenta a qualidade do ambiente. E gasta-se menos energia. Gasta menos dinheiro com a conta de água. São pequenas ações, desde vou lavar a louça, eu primeiro ensaboo e depois eu utilizo a água já para enxaguar tudo de uma só vez. Vou lavar a roupa, vou juntar as roupas numa vez na semana e lavo tudo de uma vez só. São pequenas medidas. A gente imagina, a gente tem mais de 6.000 residências. Que se todo mundo economizar 500 litros, né? Dá um bom resultado. Dá um bom resultado no final do mês, no final do ano um pouquinho mais. Dos nossos diálogos, esse foi, entre eu e você, o mais técnico. Sim. Que você já pôde esclarecer. Eu espero que esse tempo que vai ficar atribuído esse conteúdo na internet, no streaming, possa convencer algumas pessoas do contrário. Fique à vontade para as suas considerações finais e dizer muito obrigado e conte conosco. Obrigada, Valnei. Obrigada a todos os que estão assistindo. O que eu quero dizer que, antes de eu ser secretária, antes de eu ser uma engenheira ambiental, eu sou também pantaneira, sou filha dessa terra, meus pais são daqui, meu avô é daqui, eu tenho orgulho de falar, porque dos dois lados, tanto paterno quanto materno, tem histórias no Pantanal. Um avô que era chefe de comitiva, um outro avô que era fazendeiro. Então, que desde pequeno eu aprendi a ter esse amor pela natureza. E foi justamente isso que me indagou a partir para a área ambiental. E daí, eu até comentei com o Valnei aqui anteriormente, eu era totalmente ativista, mas eu não tinha aquela sensibilidade para entender desde o que se tratava. A gente precisa primeiro entender toda a situação, daí para a gente poder falar, tanto que eu era mais calada. E hoje não. Hoje eu sinto vontade de falar, porque eu vejo necessidade das pessoas conhecerem melhor. Vamos observar melhor o ambiente que a gente vive. Vocês vão na Transpantaneira no período de vocês vão perceber diferença dos outros anos. E se comparem.
Você munícipe que está sempre indo, você visitante que vem uma vez ao ano, passe a vir tanto na cheia quanto na seca para você ver a mudança que tem. Nós estamos passando por um período de mudança, e mudança rápida. Então, que nós, munícipes, precisamos nos adaptar a tudo isso. Se nós queremos defender o Pantanal, vamos começar pela sua ação, pela nossa ação individual como ser humano, e daí depois a gente vê a ação do próximo. Muito obrigada a todos. E enquanto a chuva não vem, o Rio Bento Gomes está assim seco. Nós encerramos o programa de hoje fazendo preces a Deus e torcendo para que as chuvas sejam em grande extensão e venham preencher esse espaço vazio e trazer água para o Pantanal. Eu sou Valneide Souza Rosa, essa é a Pan TV, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.